Mas, além de todo esse êxito como governador e com uma série de iniciativas históricas transformadoras, há também, nesse período do governo gaúcho de Leonel Brizola, um fato histórico nunca esquecido e estudado em toda a América Latina e em vários outros lugares. Foi exatamente aquele momento de uma grave crise em nosso país, porque Jânio Quadros havia assumido a presidência da República, uma figura polêmica e com uma série de dificuldades, inclusive, de condução da política brasileira. E Jânio Quadros tenta um golpe branco de renunciar. Ao renunciar, evidentemente, quem deveria assumir, naturalmente, pela Constituição, pela lei maior, o vice-presidente. Só que o Jango está na China fazendo uma reaproximação, porque o governo estava se encaminhando para ser um governo aqui no Brasil não alinhado, nem alinhado aos Estados Unidos, nem alinhado à União Soviética, que era a questão geopolítica da época mais forte. E aí você tinha setores internos da grande mídia brasileira da época, setores empresariais, setores militares e, evidentemente, setores políticos e, principalmente, a mão forte dos interesses dos Estados Unidos, que eram contra qualquer iniciativa mais nacionalista, mais popular, e é evidente que aí você teve uma reação muito grande, porque alguns ministros militares afirmaram categoricamente que o Jango não poderia assumir, porque, afinal de contas, Jango vinha com toda a sua carga histórica do trabalhismo brasileiro, de Getúlio Vargas, de toda essa luta, evidentemente, por transformações em nosso país, de soberania nacional, de defesa da pátria. E aí nós tivemos um fenômeno chamado Leonel Brizola, que, a partir do Rio Grande do Sul, ele inicia a campanha da legalidade. Olha o nome, legalidade, porque é da Constituição, é da lei. E passou a ter, do Palácio Piratini, lá no Sul, a grande rede da legalidade para resistir àqueles que não queriam a posse de Jango como presidente da República. E essa reação foi tão forte, essa posição, inclusive com muita gente convocada, participando, que Leonel Brizola, inclusive, ao comandar a cadeia nacional da legalidade, acabou atraindo muitos outros políticos, muitas outras forças, muitas outras rádios de várias partes do Brasil, e o Brasil, evidentemente, entrou num processo muito forte de pressão social, de gente na rua, pela posse do Jango, presidente da República. Mas é um detalhe que é preciso dizer aqui para mostrar de novo. Se de um lado venho falando da origem, da coerência de Leonel Brizola, e seguidamente falando também da sua coragem, mas aí houve um momento de uma coragem heróica, histórica e heróica. Por quê? Porque o setor militar, que não resistia, não aceitava a posse de Jango, determinou que o Palácio Piratini fosse bombardeado com Brizola dentro, porque Brizola havia dito que dali ele não sairia só morto, mas que estaria lutando pela legalidade. Pois bem, esta determinação para bombardeio do Palácio Piratini, sargentos e subsargentos da aeronáutica da base aérea de Canoas não aceitaram, não cumpriram. E evidentemente que depois houve toda uma modificação do Terceiro Exército, etc., etc., e eles tiveram que recuar. E aí o Jango retorna, sim, mas retornou e teve que aceitar, que não era a posição clara do Brizola, o parlamentarismo e não o presidencialismo, para retirar a força presidencialista de uma proposta como o Jango encampava. Mas é claro que evitou-se o golpe em 61, mas ele acabou acontecendo em 64. E é nesse histórico todo que Leonel Brizola se elege deputado federal com expressiva votação. Ele, portanto, acaba também mudando seu domicílio eleitoral para a capital, que era o... A votação dele foi consagradora. Ele fez uma votação, praticamente um quarto de todos os votos do então estado da Guanabara, hoje a capital lá, o Rio de Janeiro. O mais importante que eu queria deixar é que ele foi também um dos primeiros golpeados. Sim,
e com isso ele amargou o exílio. Mais de 10 anos no Uruguai. Aí havia uma ameaça que começou a circular em torno de alguns exilados. Surgiu em determinado momento uma postura mais aberta do então presidente norte-americano Jimmy Carter, com a questão dos direitos humanos, facilitou a saída do Uruguai do Brizola, ficou algum tempo nos Estados Unidos, de lá ele articulou muito com exilados contra a ditadura brasileira e também com a academia, com intelectuais, com estudiosos. Depois ele vai para Portugal. Portugal ele é recebido de braços abertos por Mário Soares, que era primeiro-ministro, que era, afinal de contas, uma figura histórica, né, pós-ditadura de Salazar, na vida portuguesa, ao mesmo tempo membro da Internacional Socialista. Brizola se envolve com tudo isso, acaba sendo muito bem recebido na Internacional Socialista, aí sai a Carta de Lisboa, o Brasil está na luta de redemocratização, surgem os comitês pela anistia, e finalmente acontece a anistia. Em 1979, Brizola volta ao Brasil e volta do exílio por Foz do Iguaçu. Conclusão, a história precisa registrar a riqueza de que Brizola volta para recuperar essa trajetória do trabalhismo brasileiro. Mas, evidentemente, que, de novo, o jogo de poder muito forte, a Casa Civil da então Presidência da República, de mais um general de plantão, mais um ditador, acaba manuseando todo o jogo e o PTB vai para Ivete Vargas, que não representava o verdadeiro trabalhismo, embora neta de Getúlio, e Brizola fica na justiça sem condições de ter o PTB. E aí, com lágrimas nos olhos, num momento muito histórico, muito presente, ele rasga um papel com as 3 letras PTB e cria o PDT. Se elege em 82, governador do estado do Rio de Janeiro, embora houve uma tentativa de um golpe na questão dos votos, mas ele se elege governador, faz um excelente governo do estado e, de novo, governador do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, governador do Rio de Janeiro, com Darcy Ribeiro, genial, com a figura de Oscar Niemeyer, outro arquiteto genial, acabam fazendo a proposta do CIEPS, essa escola de tempo integral, a maior e mais rica expressão da educação que nós precisamos. Eu tomo a liberdade que há algum tempo tive a feliz oportunidade de conviver com Leonel Brizola mais de perto. Secretário-geral que fui da Fundação Alberto Pasqualini, depois presidente, alguns anos da Fundação Alberto Pasqualini, com a sede no Rio de Janeiro, e convivia muito de perto com esse que era o presidente de honra, que era alto conselheiro da Fundação, junto com Darcy Ribeiro, com tantas Abdias do Nascimento, com figuras extraordinárias, e aí ouvi como eu ouvi o Brizola dizer: nós temos que ter a escola que os filhos dos mais ricos têm. O CIEPS há de ser a escola do que seria o primeiríssimo mundo, que tenha alimentação, que tenha a escola que tenha o horário do lazer, mas da assistência escolar aos alunos durante, portanto, o período do dia, mas depois ter atividades esportivas, atividades artísticas, periodicamente o dentista, o médico, de ter uma série de outros atrativos e sempre com alimentação muito boa, portanto, um café da manhã, o almoço e um lanche antes de voltar para sua casa. A riqueza de um CIEPS que eu conheci profundamente, o que isso significa? E, no entanto, pós-Brizola, há um desmonte de tudo isso, e sempre com aquela desculpa a mais prejudicial ao povo. É muito caro o CIEPS. E o Brizola dizia num debate com um candidato a presidente da República, quando ele reclamava desse alto preço de um CIEP, embora a ideia fosse boa, dizia, e ele disse: o pior preço é a ignorância. Leonel de Moura Brizola, por isso, vivo está. Foi sem nunca ter ido.